bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos continuar com o nosso estudo sobre o ministério do Espírito Santo e estudar mais algumas passagens bíblicas neste quarto estudo de nossa série. Primeiramente, vamos recordar o que vimos em nossos estudos anteriores. Nós vimos que o Espírito Santo contém, de Gênesis 6:3, que o Espírito salva, Tito 3, versículo 5, o Espírito santifica, 1 Pedro 1, versículo 2, e hoje vamos ver que o Espírito sela, Efésios 1, versículo 13. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque podemos depender de ti a cada dia. Sem ti, nada podemos fazer. Senhor, somos tão fracos e incapazes. Te pedimos que nos ajudes a falar a verdade em amor e abençoe através desta mensagem o coração de cada um conforme a sua necessidade. Use a tua palavra e o poder do Espírito Santo. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Enquanto você procura, eu vou dar novamente um breve resumo do que vimos até aqui. Vamos lá, Efésios, capítulo 1. Vai procurando. Enquanto isso, eu vou recordar um pouco. Nós estamos estudando sobre o ministério do Espírito Santo, examinando os versículos bíblicos referentes a este tema. Vimos que o Espírito contende em Gênesis 6, versículo 3, para poder nos salvar, Tito 3:5, para depois nos santificar, 1 Pedro 1, versículo 2. Vimos 4 fases distintas da santificação. Em primeiro lugar, a santificação preparatória, Jeremias 1, versículo 5 e Gálatas capítulo 1, onde Deus disse que nos separou e santificou antes de nascermos. Em segundo lugar, vimos a santificação posicional, obra do Espírito Santo que nos mantém posicionalmente em Cristo. Isto não tem nada a ver com o nosso comportamento. Por exemplo, no início de Gênesis temos a história da criação. Em Gênesis 2 diz que Deus santificou o 7º dia. Gênesis 2, versículo 3. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Agora, um dia não pode pecar. O dia não é moral nem imoral, é amoral. O significado deste versículo é que Deus separou aquele dia para os seus santos propósitos. O livro de Êxodo diz que Deus santificou o tabernáculo. Agora, o tabernáculo não poderia pecar. O tabernáculo não é moral ou imoral, é amoral. O que isto quer dizer é que Deus tinha separado o tabernáculo para sua própria glória e honra. Nós chamamos isto de dedicação, que na realidade é separar ou santificar algo. Portanto, o termo é usado posicionalmente nas Escrituras e se aplica ao homem, espírito, alma e corpo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, o Espírito Santo salvou as nossas almas, mas também quer salvar nossos corpos, para que possamos usá-los para a glória de Deus nesta vida. Portanto, santificação é para o homem em sua totalidade, para que possamos fazer parte do terceiro passo neste processo de santificação. É nossa obrigação, é nossa responsabilidade nos santificarmos, nos separar para o propósito para o qual Deus nos preparou. Por isso devemos nos santificar e reconhecer a presença do Espírito Santo em nós. Isso é muito importante. Lembro de uma vez que minha esposa e eu ficamos na casa de alguns irmãos. Ele era um homem de negócios e a esposa uma professora. Eles nos disseram: nós vamos precisar sair pela parte da manhã, enquanto isso, sintam-se em casa. A propósito, eu tenho uma ótima biblioteca com uma grande variedade de livros. Também no congelador tem uma sobremesa feita por nós, que é muito boa. E eles nos disseram tudo o que tinham e que poderíamos aproveitar e desfrutar. Bem, depois de um tempo, minha esposa começou a preparar o almoço enquanto eu decidi ler alguma coisa. Fui até o escritório, onde estava a estante de livros, e a porta estava trancada.
e não conseguia encontrar a chave em nenhum lugar. Mais tarde lembrei que eles tinham mencionado uma sobremesa, então eu decidi comer um pouco daquela sobremesa deliciosa, sorvete caseiro, etc. Mas quando eu tentei abrir o freezer, estava também trancado. Procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrar a chave. Bem, esses irmãos nos disseram para nos sentirmos em casa, que passaríamos bem para nos servir de sobremesa e fazer o que quiséssemos. Nós éramos os seus hóspedes, mas nada era nosso. Nós estávamos nesta casa, mas não tínhamos acesso a nada. Tudo estava trancado, não poderíamos aproveitar a liberdade que haviam dito que tínhamos. Sabe, às vezes eu acho que fazemos o mesmo com o Espírito Santo. Ele é o hóspede, mas apenas o deixamos desfrutar de um canto de nossas vidas e não permitimos que ele nos controle completamente, não damos acesso a todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Portanto, devemos nos santificar ativamente, reconhecendo a presença do Espírito Santo em nós e seu direito de nos possuir. No capítulo 29 de Êxodo, lemos sobre a consagração dos sacerdotes. Podemos ver cerimônias de santificação, tanto prática como posicional. O bezerro era sacrificado e com o sangue deveriam molhar a ponta da orelha direita e o dedo do pé da pessoa santificada, separada para o sacerdócio. Esta parte da cerimônia também é um exemplo de santificação posicional. Eles foram separados por Deus. Isso fica muito claro no versículo 44. Mas esse não era o fim da cerimônia. Se você continuar lendo o capítulo e ler ele inteiro, você verá que Arão e seus filhos necessitavam santificar-se. Nossos corpos precisam ser santificados pelo Espírito Santo para que ele nos use como instrumentos e para demonstrar seu poder a alcançar outros com o Evangelho. 2 Timóteo 2, versículo 21 diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Esta é a santificação prática. O indivíduo santificando-se a si mesmo, purificando-se de todas as práticas malignas e pecaminosas. Veja, Deus predestinou seus filhos para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, versículo 29. Em Efésios 1, capítulo 4, lemos: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A nossa santificação perfeita será quando Cristo aparecer nas nuvens para nos levar. Nós temos santificação preparatória, posicional e prática. A propósito, nunca deixe a leitura e o estudo prático da palavra de Deus para sua santificação prática. O Senhor Jesus Cristo orou em sua oração sacerdotal em João 17, versículo 17, ele disse o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vê o valor, a importância de estudar a Bíblia? Ao estudá-la e obedecê-la, estamos nos separando para o propósito que Deus tem para nós, para o qual ele nos salvou. Santificação prática. Agora, em quarto lugar, temos a santificação perfeita. Não a alcançamos nesta vida. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. Este é o plano e propósito de Deus para todos os seus filhos. Quando encontrarmos com ele nos ares, a obra será concluída. Mas a obra do Espírito Santo em nossa santificação prática é gradual e progressiva. Este processo pode incluir algumas crises, mas podemos dizer que é progressiva. O Espírito santifica. Agora, com a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 1, vamos ver o ministério do Espírito Santo ao selar o crente. Deixe-me ler o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora, o Espírito não sela. Para ser mais preciso, ele é o selo. Não somos selados pelo Espírito, mas com o Espírito. Lemos isso em 3 passagens diferentes no Novo Testamento. Por exemplo, em 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22, temos uma referência ao ministério pelo qual o Espírito sela o crente. Mas o que vos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Temos também outro versículo em Efésios 4:30 que diz:
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então podemos ver o ministério do Espírito ao selar o crente. Agora não confunda ser nascido do Espírito com ser selado com o Espírito. Estas duas coisas são diferentes. Nós nascemos do Espírito para nos tornarmos filhos de Deus. Somos selados com o Espírito como resultado de sermos filhos de Deus. Quando um bezerro nasce em uma fazenda, o fazendeiro marca o novo animal. Não para que o animal torne-se dele, mas porque já é dele. Do mesmo modo, o crente em Cristo. Tendo sido comprado com o precioso sangue de Cristo, o crente é sua possessão por direito de resgate. E dado que o crente pertence a Cristo, Deus coloca seu selo como seu proprietário divino ao dar-lhe o Espírito Santo. E isto ocorre imediatamente quando o pecador aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo escreveu em Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora veja 2 Timóteo 2, versículo 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O selo é a marca de propriedade. Quando as pessoas buscaram o Senhor Jesus para receber pão e peixe, ele disse em João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Alguma vez você já se perguntou o que este versículo significa? Porque a este o Pai, Deus, o selou. Penso que está se referindo ao batismo no Jordão, quando ele recebeu o Espírito. Talvez você se lembre que durante o seu batismo, conforme Mateus 3, 16 e 17, diz que, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse selo não tornou Cristo filho de Deus, ele já era filho de Deus. O ministério de unção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, simplesmente o identificou publicamente como filho de Deus, porque Cristo era o filho de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele. Cristo precisou vir e se apresentar pessoalmente como filho de Deus, e primeiro morrer como sacrifício pelos pecados, e se tornar a porção diária para o crente. No capítulo 6 de João, Cristo fala várias vezes que ele é o pão da vida. Por causa disto, os judeus o criticavam, e a partir deste ponto, ele ficou sob vigilância. Mas ele lhes disse que o Pai o havia marcado com o Espírito Santo como seu Messias, enviado do céu, e, portanto, confirmando-o como seu filho. Nesta experiência, nós, os cristãos, somos como o nosso Senhor. Somos selados porque somos filhos de Deus. Como remidos, temos a eficácia do sangue de Cristo derramado por nós. O Espírito habita em nossas vidas. Temos o selo de aprovação como servos de Deus. Podemos ter certeza de que Deus não vai colocar o seu selo sobre alguém que não lhe pertence. Por outro lado, podemos ter certeza de que se pertencemos a Ele, somos selados. É a marca de identificação. Bem, não possuímos sabedoria nem a capacidade de determinar quem é salvo e quem não é. Nós não temos esse direito. Eu não estou falando em termos de disciplina da igreja. Creio que as igrejas são fracas na área da disciplina. Existe muito pecado dentro das igrejas que devem ser tratados e resolvidos. Os anciãos e diáconos devem se envolver e fazer algo a respeito disso. Divórcio, pelo simples fato de que um não está satisfeito com o outro, e relações extraconjugais devem ser tratados. Mas agora não estamos falando sobre pecado, mas sim em julgar o destino eterno de uma pessoa. Este não é o nosso dever e nem temos esse direito. O Senhor sabe quem é e quem não é. Talvez alguns de vocês poderão lembrar do versículo de Mateus 7. Pelos seus frutos o conhecereis. Deixe-me lembrá-lo, meu caro amigo. Este versículo não se refere à salvação, nem dá o direito de determinar o destino da alma de uma outra pessoa. Mateus 7, 15 e 16 diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Por seus frutos os conhecereis? Falsos profetas? Cristo não está lidando com a salvação aqui, mas com a questão dos falsos profetas. Portanto, não julgue os outros, se eles são salvos ou não. Agora, creio que nós, cristãos, podemos até questionar a salvação de uma pessoa que tem um comportamento inadequado. Você pode dizer, bem, a verdade é que às vezes eu tenho minhas dúvidas sobre essa pessoa, mas nunca podemos saber com certeza. Só Deus sabe. Eu sou salvo, eu sei que sou salvo e Deus sabe que eu sou salvo. Deus sabe que eu sou porque eu fui selado com o Espírito Santo. Eu sei que sou salvo porque a palavra de Deus diz isso. Você pode ter a certeza. Você pode ter a mesma certeza da salvação e, de fato, deve tê-la. Mas nunca envie uma pessoa à condenação ou ao céu. Certifique-se de que você pertence a Deus. Deus conhece os seus. O selo é a marca de propriedade. O selo é a marca de segurança. Uma vez selado, o Filho de Deus é selado para sempre. Efésios 4, versículo 30, passagem que lemos momentos atrás, diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Alguém poderá dizer que este versículo diz que não podemos ter a certeza da nossa salvação e que devemos esperar. Bom, não é assim. Efésios 4:30 não se refere à redenção da alma, porque isso está no passado da vida do crente em Cristo. Efésios 1:7 diz: Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Portanto, nós já temos a redenção. A minha alma já foi redimida e posso ter certeza do céu. Efésios 4:30 está falando sobre o resgate do corpo e não da alma. Romanos 8:23 diz: Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está no futuro. Nossos corpos presentes estão no processo de decadência e morte. Eles não foram redimidos, mas está chegando o dia quando nós iremos desfrutar da completa redenção dos nossos corpos. Fomos selados, amigo, até o dia da redenção do nosso corpo. E o dia em que seremos transformados se aproxima. 1 Coríntios 15, versículo 52. E seremos como Cristo, 1 João 3, versículo 2. Estamos todos em estágios de decadência, um processo de deteriorização, e alguns de nós, de idade mais avançada, percebemos que este corpo não é mais o que costumava ser e precisa de mudanças. Graças a Deus que este dia se aproxima. Está garantido. Naquele dia, os últimos traços de semelhança com Adão serão removidos do meu corpo e do seu também. Esta é a redenção futura que esperamos. E até esse dia, graças a Deus, fomos selados. Meu querido, este selo não pode se romper, nem a nossa posição em Cristo. Isto é ilustrado na vida do rei Dario, na época de Daniel. Talvez você se lembre da história no capítulo 6 de Daniel. Os governadores, presidentes e príncipes convenceram Dario a declarar um decreto que qualquer indivíduo que orasse a um Deus, que não fosse o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Bem, o rei concordou com este plano e selou um edito, mas de acordo com a lei dos medos e dos persas, o selo determinava o edito e não havia maneira de alterá-lo, não podia voltar atrás, não poderia mudar. E por que não? Porque ele tinha sido selado. Muito bem, amado, da mesma forma é com o selo espiritual. No momento em que Deus sela o crente com o Espírito Santo, a relação é estabelecida para sempre. Não há como voltar. O selo garante a segurança eterna para o Filho de Deus. A minha segurança eterna não depende de mim. Eu creio na segurança eterna do Espírito Santo. Veja, meu amado, se a nossa segurança eterna dependesse de nós, teríamos perdido a nossa salvação há muito tempo. Mas não depende de nós, depende de Deus. Creio que a pessoa mais egoísta e egocêntrica é aquela que pensa que pode manter a salvação. Querido ouvinte, você não pode salvar a si mesmo. Deus é o seu Salvador. Cristo morreu para lhe salvar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação foi pela graça, e pela graça permanecemos. É pela graça, do início ao fim. Eu nunca conheci um crente que perdeu a salvação. Nunca. E nem nunca conhecerei. Uma vez eu conversei com um homem que afirmava não ter perdido a sua salvação, mas ele conhecia alguém que tinha perdido, e eu perguntei,
como você sabe que essa pessoa era salva em primeiro lugar? E ao que ele respondeu, bem, ele disse que era salvo. Meu amigo, dizer que é salvo não salva. Eu posso dizer que sou o presidente dos Estados Unidos, mas isso não vai fazer de mim o presidente desta nação. Dizer que eu sou um cristão não faz de mim um cristão. Uma pessoa pode dizer que é salva e nascida de novo, mas simplesmente dizer isso não torna salva. Uma pessoa que é salva nunca perderá a sua salvação. Ela é eterna. Se uma pessoa salva pode perder a sua salvação, nunca poderia salvar-se uma segunda vez. Da mesma forma que nascemos uma vez fisicamente e não podemos desnascer, uma vez que já nascemos, você nasceu espiritualmente uma vez e você não pode desnascer espiritualmente, uma vez que você já nasceu. Deus nos selou. Graças a Deus pelo ministério do Espírito Santo, que é o nosso selo e segurança eterna de nossas almas. Chegamos ao final deste programa. Muito bem, obrigado você que vem acompanhando, que Deus te abençoe. Obrigado por ouvir esse estudo. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta com mais um estudo no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.